Oi, gente, tudo bem? Bom, aqui é a Pinter e a gente vai dar prosseguimento à nossa matéria de trigonometria. E lembrando, a gente já fez na matéria o Teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas todas no triângulo retângulo, certo? Que tem 90 graus. Só que agora a gente tem que continuar em um triângulo qualquer. Por quê? Porque às vezes na sua prova, na questão que você está estudando, não vai ter só triângulos retângulos. Podem aparecer triângulos de quaisquer maneiras. Então, por isso, a gente vai aprender como a gente vai lidar com esses triângulos, certo? A gente tem um exemplo aqui. Esse é um triângulo equilátero, mas eles podem ser triângulos escalenos, isósceles, de qualquer maneira, certo? Por isso, a gente vai descobrir como lidar com eles quando eles caírem em uma questão. Como vocês podem perceber, o triângulo tem os seus 3 vértices com o nome A, B e C, não é? E cada um desses vértices vai possuir o seu ângulo respectivo. Lembrando que não necessariamente os triângulos vão ser equiláteros, certo? Pode ser um triângulo escaleno ou um triângulo isósceles. Mas, para mais fácil visualização, esse aqui é equilátero, beleza? E bom, como vocês podem perceber, esse ângulo ele fica bem de frente a um dos lados do triângulo. Logo, como esse aqui é o ângulo A maiúsculo, a gente chama esse de lado A minúsculo. Mesma coisa com o B, certo? Ó, se vocês perceberem, esse ângulo bem de frente a esse lado, esse ângulo bem de frente a esse lado, e esse ângulo aqui, o que sobrou, bem de frente a esse lado, beleza? Basicamente é isso que eu tô tentando mostrar. Que cada ângulo fica bem em frente a um dos lados e com isso você consegue montar a sua fórmula. A nossa fórmula, ela vai fazer uma relação de proporção entre os lados e entre os ângulos. Os lados ficam na parte de cima, Azinho, Bzinho e Czinho, sendo todos divididos pelo seno do seu respectivo ângulo, certo? Então, seno de A, lembrando que esse símbolo aqui representa o ângulo. Pensa no canto do triângulo, tá vendo que ele faz essa formação? Isso é para representar, então, o ângulo, certo? O ângulo do seu triângulo. Aqui, seno de B. E aqui, o seno de C. Todos eles em posição de igualdade, certo? Bom, como a gente percebeu, a gente utiliza do seno, a primeira razão trigonométrica que eu apresentei para vocês. Logo, a gente nomeia isso de lei do seno. Beleza? Essa é a primeira lei da trigonometria em um triângulo qualquer, certo? Então, por um exemplo, se eu tivesse o lado A, o ângulo A e o ângulo B, eu poderia achar com facilidade o lado B, só jogando nessa fórmula aqui. Ok? Aí eu teria que usar o C? Não necessariamente. Se ele não me fornecesse o C, nem o ângulo, nem o lado, e nem me perguntasse quais são os seus valores, não precisaria usar, certo? Então, essa fórmula você consegue utilizar tanto o A com o B, tanto o A com o C, ou tanto o B com o C, certo? Bom, agora a gente vai entrar na aplicação dela, certo? Porque não adianta nada eu falar para vocês e a gente não praticar. Aí que não entra na cabeça, né? Bom, então vamos pôr em prática. Aqui a gente tem um exemplo que tá falando, determine o lado BC sendo raiz de 2, 1,4 e raiz de 3, 1,7. Beleza? Aí a gente tem o nosso triângulo aqui. Como eu disse para vocês, nem todo triângulo precisa ser equilátero para que você resolva. Esse é um claro exemplo, beleza? Então, com esse triângulo, a gente percebe que tem a medida de um dos lados, certo? Teoricamente do lado B, porque está bem de frente ao ângulo B, o ângulo B, o ângulo A, e a gente busca o lado A. Aqui a gente tem algumas possibilidades de resposta, certo? Embaixo, bora fazer a resolução. Bom, primeiro de tudo, a gente vai repetir aqui a fórmula que a gente acabou de ver. Lembrando aqui, é essa daqui. E como a gente
assim como eu disse anteriormente, vai trabalhar só com lado A e lado B, porque aqui a gente não possui nenhuma informação sobre o C, nem que pediu, nem que te informou. Então, a gente vai colocar como fórmula A sobre seno de A, para diferenciar lado minúsculo, ângulo maiúsculo. É igual a B seno de B, ok? E aí, a gente vai substituir esses valores aqui. Então, jogando aqui para baixo, o valor de A é x, e aqui a gente vai ter o seno, aqui o seno de 45, ok? Igualando com o lado B, que é de 10, sobre o seu próprio seno, que é de 60 graus. Gente, aproveitando então o vídeo, vocês voltam na imagem do triângulo, certo? Porque aqui, como eu tenho pouco espaço, não dá pra ficar mostrando o triângulo e a conta ao mesmo tempo. Perdão por isso. Mas aí fica mais fácil a visualização, porque aí vocês vão voltando, vão vendo, revendo, tá? Mas continuando aqui, a gente já tem todos os nossos valores, com exceção do x. Só que alguns dos nossos valores, eles não estão muito bem representados, tipo seno de 45. A gente pode melhorar essa representação, não é? Então, a gente vai desenvolver. Aqui a gente continua com o x. Embaixo, raiz de 2 sobre 2 é igual a 10 sobre raiz de 3 sobre 2, certo? Galera, quem não lembra dessa parte de seno de 45, seno de 60 graus, volta o caderno um pouquinho, que vai estar lá a tabela trigonométrica que a gente estudou, certo? Que vocês não tenham esquecido a música, pelo amor de Deus, também. Ou vai no slide, eles estão disponibilizados lá no Drive, certo? É só olhar lá, beleza? Ou qualquer dúvida também, só chamar. Bom, então a gente tem assim, só que a gente pode desenvolver ainda melhor, certo? Ou vocês multiplicam cruzado, certo? Fazendo uma regra de 3 aqui. Ou vocês podem também fazer a divisão. Quando você fizer a divisão, o 2 vai para cima, multiplicando 2x, vai ficar. E embaixo, raiz de 2, certo? Eu vou fazer por uma multiplicação cruzada, mas vocês estão livres para fazer do jeito que ficar melhor para vocês. Então, desenvolvendo aqui, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2x é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 10. Desenvolvendo como ele falou lá em cima, substituindo raiz de 2 por 1,4 e raiz de 3 por 1,7, vai ficar 1,7 sobre 2x é igual a 1,4 sobre 2 vezes 10. Ok? Aí agora é só uma questão matemática, beleza? Bom, gente, vou continuar aqui na outra folha, porque não deu muito espaço na última. Mas só prosseguindo a parte matemática, a gente faria 1,7 dividido por 2, que vai dar 0,85x. É igual a 1,4 vezes 10 vai dar 14. Dividido por 2 vai dar o nosso 7, certo? Então, vamos colocar aqui certinho. 0,85x é igual a 7. Dividindo um pelo outro, a gente tem x é igual a... a 7 dividido por 0,85. Que vai dar, fazendo as contas, vocês façam aí, tentem não usar calculadora, por favor, porque na hora da prova ninguém vai ter, né? Isso aqui vai dar, eu fiz antes de fazer o vídeo, para não gastar muito tempo, vai dar 8,23 aproximado. Daí, quando a gente voltar na questão que a gente estava trabalhando, a gente percebe que a nossa resposta era letra A, 8,2, por uma questão de aproximação, porque 8,2, dentre todas as respostas aqui, é a mais perto de 8,23, beleza? A gente terminou, então, a parte da lei de seno por enquanto.
Aí eu vou passar uma lista para vocês de algumas questões. E agora a gente vai abordar a próxima lei, certo?